Olá, galera da escola Adélia de França, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Calguerra e a disciplina é Língua Estrangeira Inglês. Chegamos na nossa 20ª semana e essa aula é para as turmas do 7º ano. Vamos ver o que tem para hoje? Vem comigo! Nós temos aqui how much and how many dialogues. A gente também tem as palavras much e many hoje, tá? Muito bem. Então, a primeira coisa a fazer é coloca o cabeçalho completo da escola, nome da escola, seu nome, turma e o mais importante para corrigir bem rapidinho, ó, 20ª semana. Eu já sei qual é a semana que eu tenho que corrigir bem rápido, tá certo? Então vamos deixar de conversa e vamos comigo. Então, ó, a gente vai ver rapidinho diálogos com how much e how many e a gente vai revisar os quantificadores e os substantivos contáveis e não contáveis, que foi da 12ª semana, tá? Vamos lá. Então aqui a gente tem um diálogo, ó, conversation for. Eu vou falar em inglês esse diálogo aqui e a gente vai ver a tradução só para a gente ter uma noção como seria em inglês e português, tá? Então, how much honey do you have? Not much, but some. How many bananas? We have a few, I think. Why? I want to make a sandwich. With bananas and honey? Aí o diálogo falaria que o homem pergunta quanto mel nós temos. Veja que how much é quanto, ó. É coisas não contáveis, que a gente não conta por números. Só lembrando. E aí ela responde not much, não muito, certo? Aí na sequência how many, ó. How many bananas? Quantas? Veja que o quantos aí, ou quantas, já é, ó, para contáveis, coisas que a gente pode contar com números, tá? Nós temos algumas, eu acho, porque eu quero fazer um sanduíche com banana e mel. A gente tem um diálogo aqui em que aparece o how much e how many, tá? O how much, nesse caso, para perguntas é quanto, e o how many é quantos ou quantas, tá certo? Vamos lá. Vamos revisar os substantivos contáveis e não contáveis. É o revisão da revisão, tá, pessoal? Que a gente já viu esse assunto na semana 12. Então, vamos lá. Contáveis. Eu trouxe três substantivos, três quantificadores, na verdade. Que são aquelas palavras que dão a quantidade, tá certo? Bem rapidinho. Então, ó, many é muitos ou muitas. E how many é quantos ou quantas. Por exemplo, many people vote for president. Many, ó, muitas pessoas votam para presidente. Só para vocês saberem aqui a título de informação, tá? A few significa alguns e algumas. A few students missed the test. Alguns estudantes perderam a prova. Esse a few, ele tem um sentido positivo. Por que eu botei isso? Porque, por exemplo, aqui embaixo, ó, few é poucos ou poucas. Quando eu digo few students made the test, poucos estudantes, não são suficientes. Quando eu digo alguns, é porque foi uma quantidade boa, tá? Então, ó, e how many, quantos ou quantas. Todas essas quatro palavras aqui que a gente vai chamar de quantificador, a gente vai usar para substantivos o quê? Contáveis, que a gente conta por números. Por exemplo, uma banana, uma pessoa, uma maçã. Outra dica é todo substantivo contável neste ambiente aqui que a gente está trabalhando sempre vai ser no plural, ou seja, tem o S, a não ser que ele seja um plural irregular, mas todos os substantivos no plural, você já sabe que vai usar essas palavrinhas aqui, é o macete, tá? Você vai usar many ou how many, se for pergunta, e a few ou few, se também tiver nessa frase. Então, a palavra que eu tenho que botar essa aqui junta tem que ter um S. Isso é o mais importante, tá? E os incontáveis são aqueles que a gente conta através de unidade de medida. Por exemplo, tempo, quilo, hora, distância. Essas coisas são incontáveis, tá? Então, much é muito e how much é quanto ou quanta, tá? Exemplo, you don't have much to say. Você não tem muito para dizer, certo? Então, ó, e a gente tem aqui a little, que significa um pouco, é o suficiente. Exemplo, I have a little of milk. Veja que o milk aqui, ó, leite, não dá para dizer me dê um leite, me dê dois. É 1 litro de leite, um copo de leite.
Então, quando a gente não consegue contar por números, eles são incontáveis, tá? E little com sentido negativo é pouco, não é o suficiente. There is little bread at home. Tem pouco pão em casa, não é suficiente para muitas pessoas, tá? Então, essas palavrinhas que estão em preto aqui, elas vão acompanhar o quê? Substantivos incontáveis. Isso quer dizer o quê? Que o substantivo tem que estar no singular, ou seja, não tem S. Então, fechando, a ideia é, se o substantivo tiver S, eu vou usar os contáveis, que é much ou many, tá? Não, how many e many, tá? E se não tiver S, aí eu uso esse aqui, que são os incontáveis, que é much e how much. Vocês podem ver a little e little também, tá? Então vamos lá. Letra A. Complete as perguntas com how much e how many. Então, ó, a gente tem aqui cups. Vocês vão ter que traduzir para saber se é contável ou não contável. Essas palavrinhas que eu botei sublinhado aqui, ó. Cups, water, hours e time. Tá certo? A primeira eu vou traduzir porque eu vou responder para vocês. Cups são copos. Copos é contáveis. Um copo, dois copos, três copos. Lembrando que how much eu uso para aquele que não tem S. E how many eu uso para aquele que tem S. Automaticamente essa palavrinha aqui tem S. Então eu vou usar o que? How many. Certo? Vou deixar o resto para vocês. Número 2. A gente tem um diálogo aqui, tá? Mas, mesmo que você não consiga entender o diálogo, porque eu não sei se ele está baixo, tá bom? Mas você consegue fazer o mesmo exercício também, ó, com a palavrinha que eu deixei sublinhado aqui, tá certo? Então, você tem como usar how much ou how many, ou much ou many. Só revisando. How much não tem S. How many, a palavrinha tem S. Much, a palavra não tem S. E many, a palavra tem S. Tá certo? Para completar, precisa disso. Mas eu vou deixar, são 15 segundos o sonzinho, que é para você tentar completar através do som. Se ele tiver muito ruim, você usa a regra normal, tá? Vamos dar 15 segundinhos. Let's make an omelet. How many eggs do we have? Vocês A podem... dozen. We do not have much oil, though. Vamos lá, 15 segundos. It's okay. We have some cooking spray. Do we have any cheese or ham? We have some cheese, but not much ham, I'm afraid. That's okay. I can use tomatoes. Pronto. Great. We have Então, too você many, pode and voltar they ao will spoil. vídeo para pegar o diálogo, tá? Um abraço para vocês. Valeu.